pessoal, sejam todos bem-vindos ao Clube Criminal, o seu podcast diário, começando sempre ao meio-dia, de segunda a sexta-feira. Comigo, Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 10 mil anos. Thiago Bunin, o nosso professor, o cara que mais sabe, o literal mestre do direito criminal. João Ricardo Batista, o homem do júri, o homem que já fez júri até na lua, que está estudando agora, nesse exato momento, para fazer um júri amanhã. E eu sempre falo isso, o João é o cara que faz na prática os júris mesmo ali. E hoje temos a nossa querida, nossa rainha dos flagrantes, nossa convidada de honra, doutora Brenda Winter, para falar sobre flagrantes na advocacia criminal, especificamente para as advogadas aí, para a gente poder falar o quanto é mais complicado para a mulher fazer um flagrante do que para um homem, né? Isso a gente precisa falar, ressaltar aqui qual que é essa dificuldade, se ela existe, se ela não existe. Deixa eu dar as boas-vindas primeiro para o Tiagão, depois passar a palavra para a Brenda. Fala aí, Thiago Bunin. Fala, pessoal! Sempre um prazer estar com vocês aqui no nosso Clube Criminal, nosso podcast gravado ao vivo todos os dias, o único podcast gravado sem cortes. Nosso podcast sobre direito penal, processo penal, advocacia criminal. Bom, são mais de 100 episódios e para você que nos acompanha aqui ao vivo e sempre fica perguntando, fica gravado? Os mais de 100 episódios do Clube Criminal estão todos lá no Spotify. Você pode acessar, baixar e ouvir a hora que você quiser. E para você que está ouvindo o nosso replay aí no Spotify, não deixe de nos acompanhar e de nos prestigiar também ao vivo pelo Instagram, todos os dias ao meio-dia. Isso é muito importante, porque aqui no Instagram você pode participar fazendo perguntas e etc. Recebemos hoje doutora Brenda, a rainha das advogadas criminalistas, a dona do flagrante criminal, sabe de um tudo. Brenda, um prazer receber você aqui hoje. Antes de passar a palavra para você, voltou aí ele, tá aí ele, João Ricardo Batista. João, não sei se eu passo, se eu não passo a palavra para você. Vou ou não vou? Vai ou não vai? Como é que é? Vamos para a Brenda, direto para a Brenda. E enquanto isso, você que está aqui ao vivo, manda o aviãozinho para todo mundo aí. Vamos lá, doutora Brenda, seja muito bem-vinda. Muitíssimo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Hoje eu tentei evitar o problema com os passarinhos do meu marido, então hoje eu estou aqui mais isolada. Tudo bem que é um clima da roça, mas ninguém é obrigado, né? Só eu. Então, olá. Para quem não me conhece, eu sou Brenda Winter, advogada criminalista. Eu atuo essencialmente aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou completamente apaixonada por esses três malucos aí. Já tive o prazer de conhecê-los pessoalmente, são pessoas incríveis. Amo o Clube Criminal, vocês sabem disso. Sou membro do Criminal da Prática. Amo vocês, do fundo do meu coração, de verdade. Preciso falar que o pessoal que está comentando aqui que essas meninas são maravilhosas e exageradas, mas eis-me aqui, né? Com um lugar de fala para falar por todas nós, criminalistas. Pessoal, antes de qualquer coisa, sempre um prazer estar aqui. Já falei que eu amo vocês, mas eu preciso pontuar algumas premissas que vão reger aqui a nossa conversa. Hoje eu estou falando essencialmente para mulheres, mas isso se aplica aos homens, às vezes num quesito prático, às vezes num lugar de aprendizado, em como tratar as mulheres, né? Então, se você é homem, fique aqui. Se não para aprender a fazer flagrante, a como se portar num flagrante enquanto advogado, a como se portar enquanto homem quando se deparar com uma advogada na delegacia, tá? É um primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Outra questão. Nós que estamos aqui todos os dias dando a cara para bater na internet, nós emitimos opiniões baseadas na nossa própria experiência. Não quer dizer que o que eu falo é uma verdade absoluta, que o que o João fala é uma verdade absoluta, o Rodrigo, o Thiago. Nós estamos aqui trazendo conhecimento através do que a gente faz todos os dias, do que a gente ama fazer. Mas se você discorda, amém, é um direito seu. Você pode concordar ou não e continuar todo mundo existindo e respirando o mesmo ar. Combinado? Então eu precisava dar esses dois recados iniciais. Perfeito. Quero dar as boas-vindas. Cheguei aqui a tempo, mas naquele momento do início eu não conseguia falar. Por que eu não conseguia falar? Estava aqui no escritório, fechando um contrato, né? Olá. Recebo. Amém. E aí eu estou aqui para, primeiramente, agradecer a presença de todos vocês que estão aqui todos os dias conosco no Clube Criminal, e agradecer Brenda Winter, que eu tenho certeza que vai ser uma pessoa que vai agregar muito valor a você que está interessado em saber como superar aquelas dificuldades que você tem no flagrante criminal.
Então, obrigado pela presença, Brendinha. Vamos lá, porque interessa. Dá aquela enxurrada, aquele show seu. Pessoal que não paga nem honorário para a Brenda, paga ingresso para a Brenda, né? Vai. Estou arrumando a vida hoje. Ô, Brenda, deixa eu até começar fazendo uma pergunta para você assim, ó. É diferente a mulher quando ela chega numa delegacia ou não é? É tudo igual, tipo, não tem uma barreira a mais ou então é mais fácil? Essa pergunta assim logo de cara, pra gente poder já desmistificar isso aí. Ou Os reforçar. 2 pés no peito. Vamos lá. É diferente. Não, Brenda, é diferente por quê, né? Já justifica pra gente, né? É diferente por quê? Eu percebo que quando eu chego ao olhar pros olhos, ao olhar pros lados e pras pessoas, que deve ser diferente ser mulher, mas me diz na pele. Tá, o que acontece? A gente precisa desmistificar alguns aspectos e eu acho muito importante essa oportunidade de falar isso para tantas pessoas, né, que estão aqui online ao mesmo tempo. Mulheres, você ser bonita, gostosa, interessante, tá com a saia mais curta, com um decote maior, não vai te trazer nenhum benefício. Essa é a verdade, rainha de todas as verdades. Pode te trazer algum acesso em primeiro plano? Se o policial for um escroto, um retardado, talvez. Mas, profissionalmente, a longo prazo, isso não vai te fazer adquirir nenhum tipo de respeito. Nenhum tipo de... Ah, Brenda, você é machista. Não. A gente precisa compreender que o machismo existe. Ele é um fato concreto na sociedade e a gente precisa lutar com o que a gente tem nas mãos. A gente tem que parar de viver nesse mundo, nessa ideologia, nessa utopia de que o machismo não existe, eu vou do jeito que eu quiser, porque eu sou mulher, eu uso o que eu quiser. Não, tá? Se você tem essa visão, você vai ter que passar por muitos percalços, por muita dificuldade, por muito assédio, até compreender que o ambiente por si é machista. Queira você ou não, concorde você ou não, e é mais inteligente, mais estratégico que você se comporte como uma mulher, como uma pessoa que está ali para trabalhar independente dos seus atributos físicos. O que te faça respeitar na delegacia é posicionamento, tá? Não é a risadinha, não é o batom mais bonito, não é o salto mais bonito, não é a saia mais justa ou mais curta. É o seu posicionamento. É o quanto você domina aquilo que você está fazendo. É o momento que alguém te olha e você pergunta: tudo bom? Você está precisando de alguma coisa? Eu posso te ajudar? E a pessoa fica sem graça de meter a cara com você. Então, você precisa ter esse posicionamento. Segundo aspecto, elegância consiste em ser. Elegância não é estar. Eu posso estar com a roupa mais linda, com a roupa mais cara, ainda que seja extremamente adequada para o ambiente, mas elegância consiste em ser, tá? A educação é o que te faz ser elegante. É você tratar todo mundo com cordialidade. Ah, Brenda, estão violando minha prerrogativa. Você precisa gritar, meu anjo. E eu tô falando isso porque eu já fiz muita advocacia de tumulto. Eu fui a advogada de maior tumulto que alguém teve notícia nessa história de Belo Horizonte. Queria ter visto. Mas foi arma na cara, foi boletim de ocorrência de abuso de autoridade, tudo que vocês puderem imaginar. Eu já passei aqui até compreender que eu precisava mudar a minha estratégia, porque eu preservava a minha prerrogativa, mas o meu trabalho não estava sendo efetivo. E a gente precisa ser efetiva na delegacia. Não adianta eu fazer um stories bacana, eu tirar uma foto linda na porta da delegacia e não ser efetivo o meu trabalho. Né? Essa vaidade de que eu tô botando para quebrar, gente, não leva ninguém a nada, isso não solta ninguém. Essa é a verdade. Né? Então, você precisa ser efetivo. E elegância é uma das particularidades que vão te fazer ser respeitada na delegacia. Ô, Brenda, defesa boa é defesa que funciona, né? Isso aqui não é de hoje, já nas palavras de Evangelho Silva, isso aí. Querido, tem uma adaptação também, da Maravilha já dizia, não existe gol feio, feio não fazer gol. Não tem isso não. Entendeu? O negócio é ser efetivo, ser respeitado, voltar para casa sem ninguém tirar sua roupa com o olho, voltar para casa sem ter que ouvir grito de ninguém porque você é mulher, porque acontece, tá? Acontece muito. Acontece por parte dos policiais civis, acontece principalmente por parte dos policiais militares, acontece com colegas, tá? É muito comum. Às vezes a gente está atuando num caso com mais de um conduzido e comigo aqui agora já não acontece porque, graças a Deus, nos lugares em que eu atendo, as pessoas já me conhecem e sabem da minha experiência. Então, elas não tentam me ensinar o óbvio o tempo todo, né? Porque é uma coisa que irrita. Você está atendendo junto com mais alguns colegas, eles querem te ensinar o tempo todo como trabalhar. Você tem que ter humildade para ouvir quem sabe mais, quem tem mais experiência, ok. Mas se você está ali é porque você está apto, você tem competência. Né? Então, colegas que atuam com mulheres, quando existem mais de um conduzido ali,
Por favor, parem de ensinar a gente como falar, parem de traduzir as nossas frases. Nós sabemos nos comunicar. Se nós somos advogadas, estamos ali, é porque nós sabemos o que nós estamos fazendo, né? Então, é tudo uma questão de posicionar-se com elegância e deixar muito claro o que você está fazendo ali, né? A gente tem uma dificuldade, assim, eu já tive muitos embates com a polícia militar, e embates sérios, embates que colocaram a minha integridade física em risco. E quando eu falo não a uma advocacia de tumulto, não é ser permissiva, né? Você ser permissiva, baixar a cabecinha para o banheiro chorar, não vai resolver também o seu problema. Nós temos amparo legal, a gente trabalha com a lei. Eu trabalho com o que o Estado me concedeu para trabalhar. Deu alguma coisa errada, você procura a autoridade competente. O delegado está violando seu prerrogativo, você vai para a corregedoria dele, você chama a prerrogativa do OAB, você dá seu jeito. Mas não é bater na mãozinha no balcão que você vai conseguir prosperar ali naquela delegacia. Sobretudo porque isso cria uma antipatia, Rodrigo. Isso cria ai, que ranço, fulano chegou, né? A barraqueira chegou. Quem faz parte dos bastidores, e eu falo isso porque eu tinha até, quando eu atendia muito flagrante todo dia, eu tinha até copo de café em determinadas equipes, porque eu passava a maior parte da minha vida ali, né? Já foi muito Natal, Ano Novo, tudo dentro da delegacia. E quem tem acesso aos bastidores ouve muito. E eu ouvia sempre falar, nossa, chegou fulana, a barraqueira. Ou chegou fulana, aquela gostosa. Ou chegou fulana, aqui. Vocês entenderam? Então, assim, se todas as mulheres tivessem a oportunidade de ouvir os bastidores, a postura seria outra. Então, de fato, sim, é diferente, exige uma postura diferente, dói, porque muitas vezes a gente por ser mulher, tida como burra, e você precisa saber 2 vezes mais, falar 2 vezes melhor para que alguém te ouça, né? Eu já passei por N episódios de machismo, como eu falei, coisas que colocaram a minha integridade física em risco. Eu sou meio aventureira, né? Não sou muito padrão, porque eu ia pro meio do mato atender flagrante, no meio de um tanto de homem sozinha, e arma na cabeça, enfim. Mas são coisas que, se eu não soubesse me posicionar, se eu não fosse literalmente brava, né? Se eu não fosse sem risadinha, eu não conseguiria prosperar nos meus atendimentos. Show de bola. Sabe uma coisa, Rodrigo, rapidinho? Uma coisa que eu sempre digo, né? Não é ser subserviente, não é você também aceitar um monte de violação de prerrogativa e etc. Mas a gente tem que aprender a como reagir. Eu não quero que você leve desaforo para casa, né? Mas eu quero que você saiba como combater desaforo. Eu vejo muitos advogados achando que prerrogativa é privilégio, e vejo muitos advogados achando que prerrogativa é algo para esfregar na cara de qualquer autoridade. Não, né? E digo sempre isso. A minha prerrogativa, ela só me incomoda em ser violada quando ela atrapalha um direito de um cliente meu. Se pisarem em cima de mim e eu soltar meu cliente, meu irmão, foda-se. Quando o advogado precisa brilhar mais do que o cliente, é porque ele não está trabalhando pelo cliente, ele está trabalhando pelo brilho dele, tá? Então, repito o que eu falo. Se um dia alguém pisar em cima de mim para eu soltar o meu cliente, eu vou sair pisado, mas meu cliente vai sair solto, tá? Que é o que importa, é sobre ser efetivo, né? É isso. Minha prerrogativa só existe para proteger o direito do meu cliente. Não é por mim, não é por brilho meu. Ô, Brenda, entrando nesse assunto aqui do flagrante, na hora que você entra ali, ou então até na conversa inicial com a família, flagrante em loco, você tem algumas dicas assim para a mulher que seria diferente do homem? Assim, você fala, ó, isso aqui presta atenção, cuidado com isso. Alguma dica pontual, assim? Porque eu vi, vou dar um exemplo, né? Eu vi a esposa do Cândido fazendo um Reels ali, que eu achei bem interessante, em que ela está explicando para o cliente, e tem um outro advogado do lado, meio na linha que você falou, e ele vira e quer conversar com um advogado, né? Não com um advogado. Ah, mas você fez direito? Nessa linha que você falou de entender. Antes de passar para você, antes de passar para a Brenda, eu vou fazer uma correção no Rodrigo. Não é a esposa do Cândido, é Vitória Junqueira, que a gente tem que corrigir a todos os momentos esses... Vitória Junqueira, mas o Rodrigo, eu sei que ele só esqueceu o nome, por isso que ele... Mas é a Vitória Junqueira. Eu não lembrava... Se você lembrar o Instagram dela também, Thiago, pode falar aí. Porque eu lembrei do Reels, entendeu? Eu não queria deixar passar. Eu tô brincando, não, lógico, tô brincando com você. É que ela falou... A Brenda falou dessa parte do outro colega, né? E aí eu queria ver assim, tipo assim, eu cheguei ali no local... Essa parte com a família, com o réu mesmo, você tem alguma dica assim, alguma coisa diferenciada? Rodrigo, é importante também a gente pontuar o seguinte: eu tenho as memórias das primeiras experiências e tenho
às experiências mais recentes, né? Que foi depois de construir a minha autoridade. E como aqui é um ambiente democrático, eu acho importante a gente falar para todos os públicos, porque às vezes a gente vê muita gente aqui no Instagram, muito produtor de conteúdo, mostrando essa prática de forma irreal, de forma inalcançável e impraticável por quem está começando. É muito fácil a Brenda Winter chegar na delegacia e o policial militar querer tretar com ela, e ela levantar o peito e tretar com ele também, e chegar o barraco inteiro, o helicóptero da NASA chegar junto. É muito fácil, porque eu tenho contatos hoje que, se eu ligar e tiver em risco de vida, vão me salvar em questão de 5 minutos. Agora, para quem está lá no interior, naquela madrugada fria, sozinha, né? Muitas meninas jovens, muitas meninas novas, e aí também envolve uma questão de posicionamento pessoal. Eu falo que a autoconfiança, ela decorre da nossa autoestima, da nossa certeza de estarmos bem, né? E para a mulher isso é muito importante, isso é muito incisivo, porque muitas vezes eu vejo meninas com o ombrinho curvado, e a gente sabe o que o povo fala, né? Meninas jovens com o ombrinho curvado assim, a cabecinha mais ou menos assim, né? A própria postura, para quem sabe ler a postura, sabe que a pessoa não tá aqui, ó, na linha igual do olho. Eu tento conversar, eu uso salto em delegacia, não é porque é bonito, não. Confortável, muito menos. O salto normalmente me coloca um degrau acima. Eu já sou uma mulher alta, vocês sabem que eu sou comprida, eu tenho 1,70 m. Eu gosto de ficar com 1,85 m, porque eu vou estar na mesma linha de olhar ali. Querendo ou não, é uma coisa que chama a atenção e que me coloca em paridade com quem que eu estou conversando. Mas, enfim, quando a gente se depara com esse tipo de situação, Rodrigo, eu acho que é importante a mulher se posicionar de forma técnica para a família, de modo que a família perceba imediatamente que a competência dela está ali presente com ela, né? Que o colega que está falando, você não precisa falar de forma robuscada, enxertar a conversa com juridiquês, mas deixar claro para a família o quanto você é técnica, o quanto você tem capacidade para estar ali, é uma coisa que chama a atenção. Outro aspecto que é uma linha tênue. Nós, mulheres, somos dotadas naturalmente de sensibilidade. Isso, na delegacia, é um ponto extremamente positivo com a família, tá? Às vezes, a mãe que vem ali, ela tá desesperada, ela tá precisando de uma notícia, ela tá precisando de uma informação, e quando você consegue conversar com a família de forma técnica, mas de forma que aproxima, você tende a captar a confiança do seu interlocutor, né? A confiança pode ser num tom mais baixo, você fala brava com o policial, vira pra mãe e fala, mas eu tô aqui, calma, tá? Vamos conversar, deixa eu te explicar o que está acontecendo. Quando você traz proximidade para a família, e essa é uma capacidade extremamente feminina, né? Alguns homens conseguem, mas na minoria. A maioria é um pouco mais, principalmente os homens que atuam muito em flagrante. A maioria é mais incisivo e, quando tiver tudo resolvido eu dou notícia, é uma coisa mais brusca. Lidar com a família, porque muito se engana quem acha que vai encontrar ali a família, integrantes homens, tá, gente? 99% das pessoas que acompanham os presos e as presas são mães, esposas, irmãs ou filhas, tá? Dificilmente o nosso interlocutor ali na família é homem. Então, essa sensibilidade é um ponto positivo, é um ponto que aproxima. E também mostrar serviço, tá? Teve um flagrante, eu quero contar essa situação para vocês entenderem. Eu estava com outros 2 colegas, um muito experiente, um aparentemente nem tanto, e eu cheguei, eram quilos e quilos infinitos de maconha. Tava fedendo fora do batalhão horrores. Ou seja, era uma ocorrência grande. E aí, quando eu cheguei, parei meu carro, a família que me contratou já veio desesperada e falou, graças a Deus que você está aqui. Quando eu cheguei, os outros advogados estavam do outro lado da rua, tomando uma Coca KS, comendo um pão de queijo, com a perna cruzada e mexendo no Instagram. Ali eu já olhei e falei, mas, né? Não vamos trabalhar? Porque o fato de você ter que esperar não significa que você tem que esperar parado ou distraído. Eu sempre falo isso. Flagrante não é lugar para colorir livro de distrair. Flagrante não é lugar para julgar quem de crush. Flagrante não é lugar para pensar no post que você vai fazer amanhã. Não é. Você tem que estar ali de corpo presente. E aí eu cheguei, em 5 minutos que eu estava lá, eu conversei com o meu cliente dentro do batalhão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou advogada do fulano, apresentei minha carteira.
conversei com o fulano, peguei cópia do boletim de ocorrência e já estava lá fora dando assessoria para a família que me contratou. Isso, em 7 minutos. Onde os outros 2 advogados estavam, eles continuaram. Foi a primeira coisa que chamou a atenção das outras 2 famílias. Eles já viraram um olhar para mim. Poxa, esses caras estão aqui há 3 horas e eles não conseguiram nem falar com meu filho ainda. Essa mulher chegou com 5 minutos. Ela, o que tem de diferente nela? Tem de diferente nela a boa vontade de ir lá, se apresentar e pedir que fosse cumprido uma prerrogativa de entrevistar o cliente. Fiz um milagre? Não. Fiz alguma coisa além do que eu fui contratada para fazer? Não. Sou a Mulher Maravilha? Não. Mas isso chama a atenção da família, né? E aí, na delegacia de flagrantes, lá na central de flagrantes, a mesma coisa. Eu peguei o lanche, comprei e levei para o meu cliente. E fui fazendo o meu trabalho. Os outros colegas que se recusaram a ouvir as minhas instruções, porque eu perguntei, né? Eu falei, pessoal, eu estou acostumada a trabalhar aqui, esse caso está desenhado dessa forma, se nós fizermos desse jeito, vocês topam? Não. Eu falei, então beleza, cada um por si, Deus por todos, beijo, Deus abençoe. Como é que acabou esse flagrante, gente? Além do meu cliente solto e os outros 2 presos. Acabou da forma que é muito triste, é muito desagradável. As 2 outras famílias querendo contratar o meu serviço porque não gostaram da atuação dos colegas, né? Brenda, acho bem legal isso. E da outra vez que a gente conversou, você falou isso e eu comecei a adotar também esse mesmo posicionamento. Você falou, eu sempre ando com alguma comida ali, uma barrinha de cereal, alguma coisa que num momento rápido do flagrante eu possa entregar para o meu cliente. Eu acho esse cuidado tão legal, né, da gente pensar na família que está ali preocupada, porque o seu trabalho, ir na delegacia, fazer uma audiência de custódia, para quem já está acostumado, é todo dia, né? Então, para você vira rotina. Então, você está acostumado a entrar ali, você já sabe tudo que vai acontecer, já sabe tanto que tem que esperar, mas a pessoa que está do lado de fora está aflita, ela quer uma resposta, ela quer saber, pelo menos, que o advogado chegue ali e dê esse cuidado, né? Você falou, e com certeza a mulher ela tem uma sensibilidade maior para isso, né? Ela consegue tocar nos pontos, falar melhor com a família, ela consegue se comunicar melhor ali, e esse é um atributo que pode ser usado. Acho que a Brenda deu uma pequena travadinha. Rodrigo, olha o seguinte, eu sempre falo isso, né? Uma das maiores causas de troca de advogado, e eu recebo muito no meu escritório, clientes que não vêm do zero, clientes que vêm de outros advogados, migrando de outros escritórios para cá. Isso acontece muito ainda, né? Porque eu sou advogado criminalista, sou advogado criminalista, mas ainda sou, eu sempre falo, ainda sou um jovem advogado criminalista. Então acontece muito de sair clientes de escritórios de advogados mais velhos e virem para o meu escritório. A maior causa não necessariamente é um serviço mal prestado, mas é uma falta de atenção, é uma falta de dedicação com a família, é uma falta de atendimento. E aí sempre que eu falo disso, eu lembro daquela frase que o João tem no WhatsApp, né? Advogado 24 horas por dia. É mais ou menos isso. Ontem um cliente, e eu vou até justificar, estou saindo daqui a pouco, vou ficar só até 11h40 hoje na nossa live, porque vou atender um cliente 11h40. Esse cliente me mandou mensagem ontem, 9 e pouco, 9h50, quase 10 horas da noite. Me mandou mensagem, me mandou boa noite, fez uma pergunta e pediu desculpa por conta do horário. Eu falei, imagina, se me mandasse 2 horas da manhã, eu estava respondendo, né? É atendimento, é cuidado, né? Ontem eu tenho um cliente que está em prisão domiciliar. Fui até esse meu cliente para explicar, né, uma estratégia do processo nova que a gente está bolando e etc., e a família e ele não estavam compreendendo, né? E se não der certo, qual que é o recurso, qual que é não sei o... Cheguei lá com uma planilha desenhado, qual que é o processo, em que andamento que ele está, o que vai ser feito depois, e etc, etc, etc. É atendimento. Cada vez mais no meu escritório, eu fico mais dedicado a atender, né, a cuidar do cliente e da família e gerindo toda a parte de peticionamento com a equipe do escritório. Então eu estava falando, Brenda, que uma das principais causas de troca de advogado, e isso aconteceu com você, foi o relato que você deu, é falta de cuidado com o cliente, falta de atendimento com o cliente. Rodrigo postou esses dias a plaquinha, né, do cuido de quem eu vendo e cuido, né, como é que era? Cuido de quem eu vendo e de quem eu não vendo. É mais ou menos isso. De quem compra e de quem não compra, na verdade. Explica isso rapidinho, Rodrigo, né, que você falou, você fez uma comparação disso com a advocacia, né? Essa é uma mentoria que eu fiz, né? Ela vai estar ligada mais com marketing digital, mas a ideia é que a forma como eles ensinam é para você cuidar de todo mundo, né? Que é, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui. A gente está vindo aqui, fazendo uma live, abrindo, Brenda, eu, Thiago, João, para cuidar também daquelas pessoas que não são os nossos clientes ali. E por que a gente faz isso?
Porque vai chegar um determinado momento que algumas dessas pessoas, elas vão querer virar clientes, porque elas estão conhecendo, elas sabem que, por exemplo, a Brenda é uma pessoa que está lá no front, ela vai e faz o flagrante. Ela não é um professor só que está falando teórico, nada contra. Mas se a pessoa quer uma prática, ela precisa procurar alguém prático. E assim vai, então a pessoa vai te conhecendo. E seu cliente é a mesma coisa. Às vezes você está ali na delegacia e você vai, nem vou ligar, porque o fulano de tal não contratou nenhum advogado, ele está lá solto. Às vezes você perguntar se está tudo bem, se precisa de alguma ajuda, isso pode virar o jogo para você ali, né? E aí, Brenda, não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso, mas eu recebi uma pergunta, então fala, depois eu falo da minha pergunta que eu recebi. Você tinha perguntado a questão da comida, e eu queria dar 2 insights aqui. Primeiro, sempre vai ter alguém nota 7, e você pode ser o nota 7, tá tudo bem. Você só não pode querer ter reconhecimento como nota 10, você não pode querer ter o retorno que o nota 10 tem, se você se comporta e se porta como um nota 7, tá? Então, você pode ser nota 7 à vontade. Não faço parte do clube nota 7. Procuro o nota 10, me empenho para ser nota 10. Então, quando a gente fala ter um alimento na bolsa, ter algo rápido que possa matar aquela primeira boca seca do cliente ali, caso seja necessário, caso ele não tenha ninguém que acompanhe, não é obrigatório, é um plus. E os notas 10 são compostos por vários plus, né? Nós temos várias coisas que nos diferenciam. A questão é sempre ser, não melhor que o outro, mas melhor que você puder. Dentro do mercado, gente, é uma questão de estratégia, né? É porque eu sou bonzinha, a boazinha, e quero matar a fome de todas as pessoas do mundo? Não, né? Não necessariamente, às vezes sim, às vezes não. Mas é uma questão estratégica, é um posicionamento que eu adotei que faz toda a diferença para o meu cliente. Ponto número 2, a gente falou isso na outra live sobre flagrante, eu acho importante ressaltar. Muito cuidado com a comida que a família te entrega para você entregar para o preso. Muito cuidado. Um dia um policial me pediu os meus dados para colocar no boletim de ocorrência e eu fiquei puta da vida. Falei, o que eu tô fazendo nesse boletim de ocorrência, meu anjo? Ele falou comigo, você está entregando comida para um preso. Se esse preso morre envenenado, a culpa não vai ser minha. Eu não dei comida para ele. A culpa vai ser sua. E aí eu falei, caralho, desculpa, gente, perdão, eu sou desbocada da história. Mas eu falei, caraca, eu falei, Deus, quantas comidas eu já dei para as pessoas aqui dentro, né? Então, muito cuidado, né? Às vezes a pessoa que chega lá e fala com você que é mãe, é a mulher traída, gente. Que põe o veneninho. Não é ilusão, não. Pode acontecer. Se você vai ser o cagado de arara, que vai ter um caso desse na sua mão, eu não sei, espero que não. Mas pode acontecer. Então, aqui, ó, embalagem fechada, né? Dentro de carceragem, não entra lata. Não entra porta líquido que não dá para ver o que tem dentro. Presta atenção nisso. Então, se eu já tenho ali o meu biscoitinho, minha barrinha de cereal, alguma coisa, eu evito essa fadiga. Se a família quiser trazer alguma coisa com a embalagem fechada, joia. Mas não vem me chegar com uma marmitona, não, porque eu não entrego, não. Mas não entrego. Brenda, é tanta coisa importante. Brenda, é tanta coisa importante que você está falando. Acho que tem que às vezes ficar martelando a cabeça do povo assim, para entrar mesmo de fato. Primeira coisa que você falou, que eu até coloquei aqui nos comentários, falo isso todo dia para minha equipe, né? Do negócio do nota 7 e nota 10, né? Muitas vezes aqui o pessoal fala, não, mas dá certo se fizer assim. Falo, não, assim todo mundo faz. Aqui a gente faz diferente, porque a gente quer ser o melhor, né? O melhor faz assim, todo mundo faz de outro jeito. Minha meta é fazer sempre mais do que os outros, muito mais do que os outros, para poder ter mais clientes do que os outros, para poder cobrar um honorário melhor do que os outros, para ter mais resultado do que os outros. Aliás, o resultado vem antes do que tudo isso, né? Para ter mais resultado do que os outros e aí poder ter mais clientes e cobrar mais honorários. Fala, Rodrigo. Eu acho legal essa plaquinha do UAU aqui, porque tem uma coisa no marketing que chama efeito UAU, que é justamente isso que vocês estão falando. Acho que essa palavra ela define bem, né? Quando a família olha para aquele serviço que você apresentou ali na delegacia e ela fala assim, uau, tipo, ou nossa, né? Você poderia traduzir da mesma forma. É o efeito uau, que você tem que procurar em tudo que você faz para que você chegue a esse nível de excelência que a Brenda está falando. E aí, Brenda, eu recebo assim na minha perguntas que são do lado oposto quando eu abro minhas caixinhas e eu vejo aquilo, eu falo, vou pôr essas pessoas para conversar. Porque uma pessoa fala assim, estou começando agora e eu quero o cliente, como é que eu arrumo o cliente? E a outra pessoa está mandando uma caixinha assim, meu cliente não para de me encher o saco o dia inteiro, como é que eu faço para ele parar de me encher o saco? Aí você fala, vamos botar essas pessoas para conversar, porque o cliente ele quer atenção, é isso que ele precisa ali. Claro que existe um certo ponto que às vezes o cara está realmente passando do limite,
mas existe, eu já vi a Brenda falar muito sobre isso, né? Você coloca os limites, você informa, você faz com que a informação chegue, que aí ele não vai ficar te perturbando, não vai ficar falando sempre com você, porque vai ter já esse limite. Eu acho legal também isso, né? Você estabelece isso já na... E você tem que criar estratégias novas, né, Rodrigo? Por exemplo, ontem esse atendimento que eu fiz era algo que eu já tinha explicado 80 vezes para a família. Eu pensei, poxa, o que eu vou fazer? Fiz um resumo, né? Tabelei um negócio assim, olha, o que vai ser feito, né? O que fizemos, qual o objetivo desse pedido e qual o andamento que esse pedido está dando. Se não der certo, o que eu vou fazer? Então, todas essas respostas, porque sempre que vier te perguntar, vai ter ali. Então, assim, você tem que criar estratégias. E uma coisa que eu já falei também do negócio do o cliente chato, o cliente pergunta muito, etc. Não é o cliente que é chato que pergunta muito, é você que não soube cobrar seus honorários. Eu aprendi isso no primeiro ano de carreira, né? O honorário você nunca cobra na primeira consulta ali. Por quê? Porque você tem que sentir o cliente. Se você achar que você já sentiu na primeira consulta, beleza. Porque no preço dos honorários tem que estar embutido o teu trabalho e também a dor de cabeça, tua hora, né? Isso eu lembro que no começo da carreira, um pai de um amigo que me trouxe uma indicação de um cliente, eu cobrei um honorário e ele falou, Thiago, isso paga teu trabalho, só que esse cara é chato. Ele vai te incomodar muito. Você tem que colocar dor de cabeça no horário também, tá? O cliente pode te mandar mensagem sábado à noite, você responder ele, conversar sábado à noite? Pode. E os meus faço isso tranquilamente. Por quê? Porque isso já está embutido no preço do meu honorário. Eu cobrei o meu serviço e a minha dor de cabeça. Se você está cobrando só o teu serviço, realmente, aí fica chato você ter dor de cabeça, né? Puta, fala, Brenda. Você tinha falado uma outra coisa que eu vou tentar lembrar. Primeira que era muito coisa. Bom. E não óbvio que o objetivo aqui não é falar de religião, mas eu estava numa conferência de mulheres na minha igreja de final de semana e uma mãe que perdeu uma filha recentemente, com 22 anos, num acidente de moto, falou assim, você chega em casa e amaldiçoa o seu filho, chama ele de peste, chama ele disso, reclama. Cria coragem e manda Deus levar ele embora. Cria coragem e fala, Deus, mata, já que tá te incomodando tanto. Então, toda vez que você pensar em reclamar do cliente que você não domesticou, que você não educou, que você não cobrou bem, não reclama dele não, fala com Deus. Deus, pega esse mala e manda para outro advogado. Tomara que Deus me ache aqui no caminho para o mala vir para mim. Tá? Então, muito cuidado com as coisas que vocês profetizam na vida de vocês, tá? Gratidão é uma força universal, independente de religião, independente de qualquer coisa, o universo responde aos nossos estímulos. Então, se você está aí com meia dúzia de clientes reclamando que eles te mandam mensagem, que você não conseguiu doutriná-los, meu amor, você não está preparado para ser grande. Cliente incomoda mesmo, mas é o nosso trabalho. Saco às vezes, mas é o nosso trabalho. Você recebeu para isso. Se você não recebeu, o erro está em você, não está nele. E outro aspecto que a gente precisa pontuar. Quem estudou para saber o que você sabe foi você. A pessoa que te contratou, se ela não precisasse de informação, ela não tinha te contratado. Ela já sabia tudo. Se ela te contratou, é porque ela precisa de informação. Cabe a você posicionar-se e doutrinar o seu cliente de modo que ele compreenda o seu jeito de trabalhar. Né? Os meus clientes, às vezes, eles surtam, ficam malucos. Eu falo, você me contratou, lembra? Lembro. Falei, porque você confia em mim, certo? Certo. Falei, então aqui você deixa, tá? Quando tiver notícia, beijo, te ligo. Mas... Brenda, sabe uma coisa que eu falo? Quando você me contrata, você está me vendendo o teu problema. Exatamente. Aquele valor que você me paga é a transferência do problema. Agora quem tem que ter problema, dor de cabeça, pensar no processo, sou eu. Vai viver a tua vida. Qualquer coisa que acontecer e que eu precisar te informar, eu vou te informar. Você vendeu o problema para mim. Depois que ele assinou o contrato, apertou na minha mão, na hora que ele tá saindo do meu escritório, eu dou um tapinha nas costas dele e falo, amigo, vai viver a tua vida, porque agora o teu problema é meu. Esquece, acabou, é meu. Não, e outra coisa também, tem um ponto que a gente não tocou, né? Nós estamos partindo do pressuposto de advogados que cumprem seu papel de informação, que cumprem seu papel de prazos, que cumprem o papel que seria o básico, né? O normal. Tem também o advogado que está sendo cobrado porque não trabalha bem, né? Então, toma muito cuidado antes de reclamar do cliente. Olha, o trabalho que eu estou prestando é o que eu vendi, né? Eu estou prestando aqui um trabalho que merece alguém ficar enchendo meu saco ou não? A autoanálise, gente, ela é necessária. A gente precisa ser sincero com a gente mesmo, né? A gente não pode ser hipócrita. Então, se por acaso o seu trabalho não está sendo bem prestado, meu anjo, eu tenho uma notícia, as pessoas vão te incomodar, porque a gente lida com liberdade. Liberdade é o direito mais sério do mundo. Né? Liberdade é mais importante que a vida, porque se não tiver liberdade, viver não vale muito a pena. É mais ou menos por aí. Então, se você não está prestando um papel digno de advogado, você não tem o direito de abrir a sua boca para reclamar do cara que te pagou,
que está colocando comida na sua mesa, certo? De questionar a pergunta dele. A gente precisa ser honesto com a gente mesmo. Não é só honestidade com o outro, é honestidade com a gente também. Tô com o microfone fechado aqui. Eu concordo em gênero no grau aí, acho que eu também vejo isso muito na defensoria, tá? As pessoas vêm procurar a gente e falam, o advogado não estava fazendo nada, então não quero mais pagar ninguém. Isso é muito recorrente, e a outra coisa que é recorrente é a pessoa já chegar com uma orientação de alguém. Então ela senta lá na minha sala, eu tô conversando com ela, ela fala assim, olha, o meu advogado falou isso. E aí quando eles falam isso pra mim, eu já falo, se você tem advogado, eu já nem posso te atender. Porque aqui é defensoria. Ele fala, não, mas eu não tenho advogado, é só um amigo que me falou. Eu falo assim, então tá bom, mas seu amigo vai atuar? Não. Então quem vai escolher a estratégia processual sou eu. Se você não confiar na defensoria para fazer isso, dá para trocar de defensor, você pega outro, mas quem vai escolher essa estratégia sou eu. Não vou fazer o que o seu advogado quer, talvez eu faça, talvez não sei. Mas é a minha estratégia processual a partir de agora. Não sei se vocês, advogados, sofrem com isso também. Com essa parte do cliente querer falar, já contratei alguém já falou não sei o quê. Rodrigo, a gente sofre com dois tipos de clientes. Com o cliente que é o catador de informação para testar o advogado dele, né? O que está ali pesquisando, ele pesquisa no Google, ele pesquisa na Bíblia, ele pesquisa com o advogado da esquina, ele pesquisa com o trabalhista, ele pesquisa com o tributarista, ele só faz essa colheita de informação para testar se o advogado dele está fazendo certo ou não. E aí já nota-se que não há nenhum tipo de relação de confiança nessa contratação. E outra coisa que a gente precisa ressaltar é que pode chegar o maior absurdo do mundo nas suas mãos, tá? E aí eu falo enquanto advogada, eu acho que na defensoria pública não tem muito esse caso. Mas, gente, não abra a boca para falar mal do colega, não. Em nome de Jesus, pelo amor de Deus, o colega pode ser um lixo. Se você estiver muito puto, muito incomodado com alguma merda que ele fez, pega no site da OAB, joga lá o númerozinho da OAB dele, pega o telefone dele e fala com ele. Não fala com o cliente, não, porque falar mal do colega mata, tá? Eu vou contar isso pra vocês, porque eu já fui colocada em risco por mentiras que falaram com o cliente, mesmo sendo cuidadosa, tá? Eu já entrei em risco iminente de vida porque inventaram coisas ao meu respeito. Então, o cliente chegou vindo da falta de atenção, não perde tempo falando do colega, ganha tempo falando do seu serviço. Mostra qual é a qualidade do seu. Você não precisa desqualificar o colega para o seu ser melhor. Se o cara já te procurou, é porque ele não está satisfeito com o outro. Aí você vai pegar, pisar em cima e tripudiar em cima de alguém que já está morto, já está fora do combate. Né? Isso aí já é até uma questão de caráter, no meu ponto de vista. Mas o cliente chegou, falando que o advogado fez ou não fez. Doutor, eu quero saber, fulano perdeu o prazo? Você não vai mentir. Se ele tiver perdido o prazo, você vai falar assim, olha, deve ter acontecido alguma coisa, algum equívoco e tal. Vamos ver aqui qual é a solução. Não fica focando no problema. O cliente ele não precisa de mais um problema. Ele não precisa que a raiva que ele está do outro advogado seja alimentada. Ele precisa de solução. Eu tenho um caso exatamente assim, Brenda, exatamente assim. Chegou aqui no escritório com um advogado que tinha perdido o prazo. A gente exatamente. Precisa ser efetivo em tudo, intencional e efetivo. Eu vi uma pergunta aqui, Rodrigo, acho que, se não me engano, foi da Ruth, perguntando como agir quando o delegado é irônico e não sei o quê. Gente, não é como agir, não, é como reagir. A maior parte do nosso sucesso está relacionado a como nós reagimos às coisas. Se você entrar na pilha da ironia, você está igual, e aí? Isso serve para tudo na vida. Como você reage diz muito sobre você. Manter senso, manter equilíbrio, não desequilibrar, não despirocar, não descontrolar, é o mínimo que um advogado criminalista tem que conseguir. Porque às vezes na delegacia você não tem essa oportunidade, mas vai para um plenário e ouve o cara falar, por exemplo, eu estou num caso agora de grande repercussão de um feminicídio, de um suposto feminicídio, que se o advogado do acusado vier falar mal da minha cliente, vocês acham que eu posso deitar no chão e chorar? Querer avançar nele, esbravejar? Eu tenho que ficar linda e plena com o meu botox congeladinho e fazer o meu trabalho. Então, nem tudo exige uma reação. É o que o Thiago falou. Está violando a sua prerrogativa e prejudicando o seu cliente? Tome uma atitude. Está violando a sua prerrogativa e não está prejudicando o seu cliente? Fica na sua. Deixa eu te falar uma coisa. Vocês já viram uma imagem de uma pessoa gritando e a outra só assim, ó? Bem plena? Isso diz respeito à nossa condição interior. Então, nem tudo tem uma resposta, nem tudo tem uma reação, nem tudo tem um grito mais alto. Esse negócio de eu não levo desaforo. Gente, para com essa mente barraqueira. Para, porque isso não condiz com a postura de alguém que quer ser grande. Vocês acham que Zanoni, quando fez a defesa do Adélio, ele podia ficar esperneando, arrancando a cueca pela cabeça toda vez que alguém falava mal dele ou do cliente dele?
toda vez que alguém era irônico ou debochado. O cara foi perseguido. Só que para ser perseguido, você tem que ser grande. Você tem que se preparar para ser grande. Então, nem tudo exige reação. Você tem que aprender a se controlar e fazer terapia, que é importante. Exatamente. E essas circunstâncias acontecem muito, né? E aí, como funcionário público, eu até posso dar essa dica e falar para vocês o seguinte. Qual que é o medo do funcionário público? Que aquilo seja registrado de alguma forma, que esteja no papel, por exemplo. Por isso que eu gosto muito de falar dos requerimentos. Eu recebi uma pergunta, foi até uma advogada que fez, contando uma história, falando que o delegado falou que ela não podia ficar com o celular dela dentro da delegacia. Falando, olha, você não pode ficar com seu celular dentro da delegacia, não. Desliga seu celular. E assim, você está dentro de uma oitiva, não tem impedimento, não tem uma lei que possa autorizar o delegado a mandar você desligar o seu celular. Claro, você tem que estar com ele no silencioso, você não pode atrapalhar o ato, ele não pode ficar tocando. Essa é uma situação. Agora, que você tem que estar com o seu celular desligado, isso não está em lugar nenhum. Como é que você reage a isso? Ué, põe no papel, você fala, doutor, sem problema nenhum, eu não posso estar com o meu celular? Não. Eu vou fazer um requerimento por escrito para que eu possa ficar com o meu celular aqui durante a oitiva, vou entregar para o senhor, o senhor faz um protocolo e dá um despacho, dizendo, o advogado não é permitido ficar com o celular ligado durante o procedimento de oitiva. E tá ótimo, e depois eu questiono se eu achar devido com o local que eu acho que eu devo questionar. Não vai ter nulidade no flagrante, vai ser difícil. Só que essa prova não pode entrar no processo. Eu posso conseguir tirar essa prova do processo. Nulidade no flagrante não vai existir. Mas essa prova entrar no processo viciada, aí é outra coisa, porque aí tem nulidade no processo. Então, assim, eu pelo menos gosto muito dessa forma de você colocar no papel. Porque eu tenho certeza que vai mudar a fisionomia do agente público ali quando ele fala isso. Cheguei no flagrante em loco. Até mais, Thiagão. Valeu. Thiagão precisa sair aqui. Cheguei no flagrante em loco. A Brenda até pode falar melhor disso do que eu. Estou ali no flagrante em loco. Cheguei lá. E o policial falou, não, você não pode acompanhar o flagrante em loco. O policial militar. E aí? Você já se deparou com alguma coisa assim, Brenda? Só milhões de vezes. Só por isso que eu já chamei corregedoria, já fiz boletim de ocorrência, tomei todas as providências. Sabe por quê, Rodrigo? Olha que interessante o que você falou. É capaz de você desconstruir uma prova por um requerimento que você fez por escrito. E aí, quando alguém fala algo do tipo com você, você tem dois caminhos. Ou você é efetivo, ou você dá chilique. Se eu dou chilique e não ponho no papel, isso ajudou quem a quê? Um total de zero, né? E a questão de ter acesso, muitas vezes, os militares desconhecem as nossas prerrogativas, tá? E aí eu tô falando assim, que muitas vezes é sem maldade mesmo, eles não conhecem a nossa prerrogativa, porque, primeiro, eles nunca estudaram, né, o Estatuto da Ordem. E às vezes eu vejo advogados querendo impor prerrogativas, querendo esfregar o estatuto na cara do policial, e isso mexe diretamente com o brio do policial, né? Quem é militar tem muito essa questão do brio, de não ser desrespeitado na frente dos outros, de não ser desmerecido na frente dos outros. E eu já obtive muito sucesso nesses quase 300 flagrantes da vida aí, chamando o policial no canto e falando com ele baixinho. Eu tenho a prerrogativa, cara, tá na lei aqui, olha, dá uma olhada. E aí ele fala, não, nem sabia. Achei que era só quando passava para a Polícia Civil. Agora, se eu chego no meio ali da galera, dos colegas dele, do cliente, falou, ô querido, deixa eu te explicar, meu anjo, aqui, ó, a minha prerrogativa aqui, ele vai falar, pois é, pega a sua prerrogativa e dá meia voltinha, e dá licença, porque a autoridade sua... Você vai fazer o quê? Vai avançar no policial? Você vai entrar à força? Não vai. Então você tem que buscar mecanismos de efetividade. Não deu certo? Reduz a termo, grava, filma, faz o que você quiser. Mostra que você teve uma violação de prerrogativa e que isso atrapalhou o seu cliente de fato, né? Agora, ficar batendo o peito junto com o peito do policial não vai resolver. Você tem que ser efetivo, né? A gente está batendo essa tecla aqui insistentemente porque eu acho que é o que de fato mais diferencia a atuação das mulheres. Nós somos tidos como barraqueiros, sim, né? Eu vejo isso todos os dias. Nós somos, porque muita mulher pensa que eu sou mulher, ele não vai pôr a mão em mim. Gente, tem tanta coisa pior do que pôr a mão. Teve uma advogada aqui que a polícia forjou uma situação tão horrível para ela, como se ela tivesse tentado matar um policial com o carro dela, né? Tem tanta sujeira debaixo do pano que você, às vezes, iniciar uma discussão pode te trazer um prejuízo muito maior do que não falar com o seu cliente naquele momento. E a perguntinha chave que você tem que se fazer é: eu preciso falar com o meu cliente agora ou eu quero falar com o meu cliente agora? E essa resposta vai te fazer tomar as próximas decisões a respeito de brigar ou não pela sua prerrogativa. Rodrigo, tem uma pergunta aqui, ó, só porque eu achei muito legal.
a colega advogada com raiva porque perdeu um cliente para outra e sai espalhando que ela estava mostrando o peito no parlatório. Gente, tem coisa que infelizmente sai só de mulher, misericórdia. O que a pessoa faz? Aciona a OAB, faz uma representação contra essa advogada na OAB. Aprendam a usar o papel e a usar a lei a favor de vocês. Boato, fofoca, intriga, fake news, mandar uma coisa em grupo, pegar um podre dessa advogada que está inventando mentira e disseminar, não te faz diferente dela, tá? Que eu vejo muito isso. Às vezes alguém te ataca e você contra-ataca se tornando igual. E eu acho podre. Se você se torna igual, você não é melhor em nada, você não tem direito de abrir a boca para falar nada. Então tome as providências legais, tá? A OAB tem esse tipo de previsão, você pode fazer uma representação contra ela e até criminalmente acioná-la, né? Se você é criminalista, aí você sabe dos seus direitos, sabe que tipo de prejuízo que isso está gerando para sua honra, subjetivo ou objetivo, você pode tomar suas providências. Igual você falou, Brenda, do comecinho, eu achei muito interessante também, com a questão, por exemplo, da roupa. É claro que a mulher pode vestir a roupa que ela quiser. Ninguém vai falar diferente disso, tanto o homem também. Se você pegar lá o código de condutas do TJ, da sua cidade, da sua comarca aí, e olhar qual é a vestimenta apropriada para ir dentro do tribunal, porque às vezes não pode entrar de short, é uma regra. Aí vai fazer o quê? Não pode entrar de short? Não pode. E eles vão dar uma roupa para o homem e para uma mulher. Ótimo. Se eu for como eu estou agora, sem gravata, com a camisa dobrada assim, eu não consigo entrar no fórum. Eles vão me barrar todas as vezes que eu for tentar entrar lá. Por quê? É natural que eles façam isso. Eles barram, eles perguntam onde que eu vou. Agora, se eu tiver com uma gravata, com um paletó, e for entrar no fórum, eles não me param. Porque provavelmente eu sou um advogado. Eles não sabem o que eu sou, não sabem o que eu faço ali, eu não vou ficar falando, mas eu só estou passando ali e eles vão autorizar ou não. Mas isso não é só com o Rodrigo. É com o juiz, com o promotor, com a mulher, com o homem. Então, às vezes, a gente tem que prestar atenção, porque aquilo que é aquela sua advertência. Olha, eu posso estar nesse lugar de shorts e camisa regata? Pode. O tratamento que vai ser dispensado vai ser diferente? Vai. É simples, é uma questão de causa e efeito. Agora, claro que você pode ir com a roupa que você quiser. A ideia é, eu vou ter mais trabalho por conta da roupa que eu coloquei dentro de um flagrante? Talvez sim. Então aí você tem que analisar, vou ou não vou? Faço ou não faço essa determinada atitude. E aí, com o que você falou relacionado a gravar, Brenda, acho bem legal a gente explicar isso pro pessoal, que é assim, o que eu mais vejo é o pessoal falando, o funcionário público falou que não pode gravar porque ele tem o direito à imagem dele. E as pessoas confundem muito isso. Primeiro ponto, se você está gravando uma imagem em via pública, não interessa quem está passando lá. Aquela pessoa, ela está em via pública, ela está andando ali. Você pode filmar, fazer uma filmagem em via pública. O que você não pode é fazer uma exploração comercial da imagem, o que é uma outra coisa. O que você não pode é dar publicidade nessa imagem, dependendo da imagem que for, dependendo da pessoa, através, por exemplo, da sua mídia social para se promover. Aí vai ter problema. Agora, desde que você esteja fazendo uma filmagem para garantir um direito seu dentro de um processo, nenhum funcionário público tem direito à privacidade e intimidade quando está trabalhando. Seja ele o policial militar, seja ele o delegado, seja ele quem quer que seja. Se ele falar para você, você não pode me filmar porque eu tenho direito à minha imagem, ok, não tem problema nenhum, eu vou continuar te filmando e você me processa por conta do seu direito à imagem. É simples. Vá lá e faça seu papel. Agora, você não pode vir tomar o celular da minha mão. Isso você não pode fazer. Porque aí quem está cometendo um delito é a autoridade. Então, eu vou filmar. Agora, se eu vou filmar e você vai me processar depois, ok. O único cuidado que a pessoa tem que ter é como você vai divulgar isso na sua mídia social. A gente está vendo isso acontecer à torta e à direita. Tudo bem. A audiência é pública, o ato é público, em tese eu poderia divulgar, com um cunho jornalístico, né, vamos dizer assim, de noticiar a informação que está acontecendo, mas, para não ter problema, eu não gosto de divulgar coisa polêmica. Eu até posso gravar, mas divulgar no meu Instagram uma coisa polêmica que eu não tenho uma segurança ainda que aquilo vai dar um problema para mim ou não, eu prefiro evitar. Não sei o que você pensa aí assim. Não é só isso, Rodrigo. A gente tem que ser intencional e estrategista 24 horas por dia na advocacia. Aí eu coloco um cenário aqui. Eu filmo um policial, faço um estardalhaço da vida dele, exponho ele aqui na rede social. Eu já fiz live em flagrante em loco para preservar a minha integridade física. Eu estava sozinha, dentro da favela, 3 horas da manhã, e minha live bombando, porque a galera sabe que se eu abrir uma live de madrugada é porque o pau tá quebrando. E aí eu falei, olha, estão ameaçando a minha integridade física esse policial aqui, ó. E eles tirando o nomezinho da farda. Falei, se eu morrer, vocês já sabem que foi esse povo aqui, ó. Eu fiz isso para me proteger. Ainda quando eu era muito imatura, porque hoje eu já não abordaria como eu abordei. Então vocês têm que ser estratégicos, porque hoje o policial que você esculacha na rede social para ganhar like, para ser da turma da lacração, é o policial que amanhã pode te prejudicar ou simplesmente pode deixar de te ajudar. E eu não tô falando ajudar corruptível, não.
Tá ouvindo? Tô ouvindo. Aqui entrou no... Acabou de bater. Ah, tá. Eu não tô falando de ajudar no sentido de corrupção, não. Às vezes, o policial que você esculacha na rede social é o policial que vai atender uma ocorrência na sua casa amanhã. Você tá entendendo? E a gente tem que tomar muito cuidado com as inimizades que a gente coleciona. Não é que você tem que ser político o tempo todo e ser um hipócrita e ser um fingido. Não. A nossa profissão exige liturgia, maturidade, equilíbrio, estratégia e legalidade. Acho que tá com eco aqui. Peraí, deixa eu tentar fazer um negócio. Peraí. Vê se melhorou, pessoal. Melhorou? Fala aí, Brenda. Os comentários estão travados pra mim. Tá dando eco. Fechei aqui meu som. Fala você. Tá. Então, nós temos que ter esses atributos para compreender que ali é trabalho, né? E aí a exposição que você faz na rede social, às vezes você ganhou um monte de seguidor, ganhou um monte de like. Amanhã ou depois você precisa soltar alguém. E eu tenho um exemplo meu, tá? Porque eu não gosto de contar só minhas vitórias, não. Um dia eu expus na internet que o telefone da delegacia estava fora do gancho. E aí filmei, eu sou muito atrevida. Filmei a parede assim, ó. Ceflan tal. Efetividade, não sei o quê. Aí eu botei assim, será mesmo? Mas no auge da loucura. Postei. Passaram-se 2 meses. Me deram um chá de cadeira naquele Ceflan e eu viajaria para ministrar um curso no dia seguinte e me deram um chá de cadeira. O policial sentou no balcão da delegacia, virou para minha cliente e falou assim: tá sabendo que ela é barraqueira, né? Que aqui ninguém gosta dela. Aí eu já, meu coração veio aqui, aí eu falei, meu Deus. Inclusive se o seu filho ficar preso pode ser por causa dela, porque o pessoal aqui detesta ela. Aí eu olhei assim e falei, policial, o senhor tá sendo completamente antiético. Ele, uai, mas você ganhou muito like, muito seguidor? Rodrigo, depois desse dia, para eu refazer a minha imagem nessa delegacia, foram muitos flagrantes. Foi muita conversa informal, mostrando que eu não era uma pessoa do mal, que eu tinha sim errado, gastou muita humildade para eu pedir desculpa e falar, galera, porque ele falou assim, você não sabe se o telefone estava fora do gancho porque a linha tá ruim, não tá funcionando. Então, assim, a gente precisa ter cuidado para que, o que o Thiago falou, não é sobre nós, né? É para o cliente, não é o advogado que tem que brilhar o tempo todo. Às vezes, quando eu trago agora casos aqui emblemáticos, eu trago situações que são graves, é porque é realmente grave. E aí eu estou assumindo o risco da inimizade que vem em decorrência daquilo. Você não tem que se omitir, mas pelo amor de Deus, aprendam a ser estratégicos. Aprendam a ter maturidade profissional. Aprendam que nem tudo tem que ser reagido, nem tudo tem que ser mostrado. Aprendam a ser mais imparciais. Eu fiz um stories ontem falando, me cobram posicionamento. Oi, tá vendo? Sobre as coisas mais absurdas que acontecem no Instagram. Algumas vezes eu me posiciono, sim, com muito cuidado. Outras vezes eu me eximo na função de comentar, sim. Sabe por quê? Eu sou uma formadora de opinião, eu tenho que ter responsabilidade com o que eu propago aqui. Se eu estou propagando loucura, se eu estou ensinando o pessoal a ser maluco, eu estou prejudicando a carreira de quem me acompanha, quem me segue, quem me tem como inspiração e como exemplo, né? Então a gente precisa ter esse senso de maturidade, sabe? Eu acho que isso na era da internet é uma virtude sem igual, porque a gente perde, às vezes, alguns likes, alguns seguidores, mas a gente ganha na vida real a efetividade do nosso trabalho. Show. Brenda, não sei se vai dar eco na minha voz, se estiver dando, porque eu tenho que fechar meu áudio quando está falando. E eu acho legal também que é o que você falou, a palavra de ordem é estratégia. Porque tem horas que eu vou precisar fazer a divulgação. E a gente fala lá na comunidade, às vezes, o pessoal tá com um caso tão absurdo, que a gente fala assim, ó, dá esse caso aí, se você me autorizar, eu vou divulgar e vou colocar. Vou dar um exemplo que aconteceu recentemente. A mulher presa com o processo dela chegando no STF, no STJ, por conta de um furto de bolacha, sei lá o que era aí, um furto ridículo, pequeno, e a pessoa tava presa lá e subindo com o HC, um processo que nem devia existir. Nesses casos, cara, tem que botar a boca no trombone, mas na maioria das vezes, a melhor estratégia é você conseguir a nulidade daquilo que está acontecendo ali, né? É ir com calma, é conseguir a nulidade, é colocar, é segurar um pouco essa ideia de que tudo tem que ser transformado num show. E é o que você falou. Claro que tem hora que a gente vai fazer isso.
Claro que tem hora que eu vou comentar a coisa que aconteceu numa audiência e vou colocar no meu perfil, porque é a forma como eu ensino. Agora, você não vai ver eu colocando algo da minha audiência, eu dar publicidade a um ato que eu não acho que tem que ser dado. Porque aí depende de uma estratégia dentro daquele processo específico, é uma outra coisa, é um outro ponto, né? Então, eu acho muito interessante isso, Brenda, que você falou. Teve uma situação que eu até postei um Reels recentemente de uma petição toda colorida, eu não sei se você viu. Tinha verde, azul, vermelho, roxo, amarelo, eu botei todas as cores. E aí uma menina mandou assim, os juízes odeiam essa petição. Eu não faria. Eu falei, que bom que você não faria. Eu fiz. Ela, duvido que você protocolou. Eu falei, pronto, né? Agora eu tenho que ficar provando as coisas pros outros. Mas enfim, eu assumi absolutamente o risco da juíza me esculachar, porque se ela ler a minha petição para me xingar, se a promotora tiver a curiosidade de ler para me xingar, ela vai conceder o direito ao meu cliente, que já está vencido há muito tempo, e aí foi efetivo. Você entendeu como a linha é tênue? Então, se é para beneficiar o seu cliente, amor, veste mesmo a melancia na cabeça e apareça. Agora, se for só para você se promover, para você, não é sobre você. Aprendam a olhar pro cliente. Se é para beneficiar o cliente, tudo vale a pena. Se é para se promover, cuidado, você pode estar passando de palhaço e ninguém te contou. Exatamente, acho que cada um tem um perfil, né, Brenda? Até nas mídias sociais, eu lembro que na época do curso que a gente estava produzindo lá a advocacia de autoridade, eu cheguei a mostrar vários Instagrams, vários exemplos, e aí pediram para olhar o seu, e aí eu mostrei lá e falei assim, olha, a Brenda, ela é uma pessoa única, ela consegue fazer algo único, ela consegue mostrar o dia a dia dela, ela consegue mostrar toda a forma como ela faz, mas é difícil todo mundo fazer o que você faz, porque é um estilo único seu, é um estilo que, tipo, às vezes é difícil de ser replicável, né? É difícil de ser copiado, cada um tem que entender qual é o estilo da pessoa, como que ela vai fazer. Talvez o fulaninho ganha um monte de seguidores fazendo polêmica, e tudo bem, talvez o outro ganhe fazendo dancinha, e tudo bem também, é o estilo, é o que ele quer no final das contas, você não sabe qual é a estratégia por trás, então às vezes modelar é muito legal, mas a gente tem que entender a estratégia da pessoa que está modelando, senão não vai ir para lugar nenhum, né? Brenda, eu vou ter audiência à tarde, então eu não vou conseguir estender muito o nosso papo, queria muito conversar, a gente pode marcar, a gente vai marcar outras vezes pra gente poder falar. Achei muito relevante o nosso papo de hoje, obrigado por trazer esse tema. Acho que assim, foram coisas fundamentais, tá? Pra quem não segue a Brenda ainda, aqui em cima, ó, quem tá no Instagram tem uma setinha que você vai apertar, nessa setinha aqui vai aparecer o nome meu, do João, da Brenda, aí você clica ali pra seguir. Quem tá ouvindo pelo Spotify, porque o replay fica gravado lá, @doutora.brendawinter, você vai conseguir seguir a Brenda. Para quem é da comunidade Criminal na Prática, hoje à noite nós temos sala secreta. Eu vou passar o horário para vocês, eu só não sei que horário vai terminar a minha audiência, mas provavelmente 7 horas da noite eu envio o link no grupo do WhatsApp para os novos membros que entraram ontem, tá? Para vocês poderem participar da nossa sala secreta lá, conversar comigo e com o João. Brenda, muito obrigado, vou deixar as palavras finais aí para você poder fazer suas considerações. Obrigado por mais uma vez ter aceito o convite aqui e ter abrilhantado o nosso podcast. Pessoal, muito obrigada, Rodrigo, João, Thiago. É sempre um prazer estar aqui. E só essa última fala sua sobre a autenticidade é exatamente o que eu falei no começo, né? Não são regras, é o meu jeitinho. Às vezes, algumas coisas são replicáveis, outras não, porque cada um vem recheado de particularidades, de experiências práticas e de histórias de vida. E nós temos que respeitar isso. Eu acho que o que é válido é o que te torna efetivo, o que te torna feliz. Então, tudo que a gente falou aqui é o que de fato eu aplico, é o que de fato eu vivo, é o que a minha prática me ensinou e o que eu humildemente passo para vocês todas as vezes que eu tenho oportunidade. Então, muito obrigada. Todo mundo que está seguindo aqui loucamente. Sejam bem-vindos ao meu perfil. Não se assustem, eu sou realmente uma advogada fora da caixa, mas estou totalmente disponível aqui para tudo que vocês precisarem, para dica. E, Rodrigo, conta comigo sempre. Ô Brenda, quando eu falo assim que não é replicável, eu não digo do conteúdo não, tá? O conteúdo é 200%. Eu falo assim, a Brenda ela tem um jeito único dela de falar, de chegar, de fazer. Tipo, é difícil você querer modelar uma pessoa assim, entendeu? Tipo, vou querer modelar o João pra ser exatamente igual a ele. Cara, é difícil, você não vai... Você tem que pegar os pontos certos pra modelar ali, senão você não vai conseguir modelar direito. Aí vai ficar uma coisa estranha. A Brenda faz com maestria o que ela faz ali, a forma como ela faz. O exemplo melhor de todos olha que petição diferenciada, mas teve um porquê, né, Brenda? Teve um porquê de você fazer, de você colocar cor, de você mudar. Tudo tem um porquê. Se você entender o porquê, beleza, vai lá e regaça. Faça igual. Agora, se você não entender o porquê, aí não dá, né? A pessoa põe, tipo, sei lá, aquela marca d'água igual a STJ faz, que não dá pra você ler nada, você só lê STJ escrito.
Aí você fala, meu Deus, aí aqui não dá para ir. Enfim. Queridos, um beijo. Fiquem com Deus. Contem sempre comigo, Rodrigo. I love you. Valeu.